Jogo rápido o programa de hoje porque o assunto, pelo menos do nosso ponto de vista, é muito interessante e tem que ser tratado assim. Principalmente para quem curte as famosas teorias conspiratórias, mas porque a forma com que ele deve ser apresentado a gente acredita que é sem muito mambo-jambo, tá? Simples e direto. Porque como toda teoria conspiratória, a ideia é a seguinte: para mim ou para você, ela funciona ou ela não funciona. É simples assim. Ela gera vínculos com outras histórias que fazem parte do seu conhecimento ou não. E teoria conspiratória ela não pode ser sozinha. Ou você cria uma cadeia de história, uma cadeia de conhecimentos pessoais que ela faça sentido ou não faz sentido. Ela faz sentido dentro de uma lógica geral ou não, tá? Se for um absurdo completo, paciência. Para nós fez sentido, tá? Quer dizer que ela é verdade? Não. Quer dizer que ela faz sentido e, portanto, merece ser explorada. E como toda teoria conspiratória que merece ser explorada, você passa a ficar atento a outros fatos que se alinhem e que, eventualmente, no futuro comprovem ou impugnem essa teoria, tá? Teoria conspiratória é uma coisa, portanto, muito pessoal. Por isso, cada indivíduo tem a sua própria visão de mundo, cada um tem a sua bagagem de conhecimento, e por isso mesmo que os autoritários odeiam as tais chamadas teorias conspiratórias. Na verdade, são teorias, né? Que tem cada um a sua, de acordo com a sua forma de pensar livremente. Por isso que eles não gostam. Inclusive para considerar, todo mundo tem o direito de considerar a maior bobagem do mundo como possível verdade. É doloroso para os elitistas isso, tá? Eles detestam essas coisas de livre pensar. Como você pode pensar diferente de mim? Como assim você não pensa diferente? Você pensa, diferente da maioria, que a gente tem o maior trabalho de fazer todo mundo pensar igual? Não pode, né? Pois é, foi não pensando como a maioria, né, na verdade, que a gente aí fez inúmeros dos nossos episódios e, moléstia à parte, como dizem por aí, geralmente tem se dado bem, tá? O tempo mostra muita coisa. O tempo. Muito bem, falei que ia ser breve, daqui a pouco a gente volta. Ucrânia, Israel e Taiwan. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos lá fazer o nosso jabazinho rápido. Pedir para vocês, hoje tá abrindo com o jabá, né? Pedir para vocês entrar no nosso site lá e clicar no botão follow desse podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, ou seguir a gente também no YouTube, por enquanto a gente tá lá ainda, ou no Rumble, tá? Qualquer um dos dois, por favor, sininho, comentário e like. O que mais? A gente pede também para vocês fazerem principalmente o boca a boca sarado, porque tá cada vez mais difícil a gente ter visibilidade. Agora a gente tá travado no Twitter. Twitter deu uma bloqueada na gente e a gente não cresce nem a pau. Então a gente pede para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast, cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e adora uma teoria conspiratória. O que mais? A gente pede para fazer o famoso Pix, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. E pede também para vocês considerarem dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha para comprar o nosso último e-book, o Manual do Guerrilheiro Anti-Woke. O que a gente vai fazer? Então, vai comentar com vocês primeiro aqui, o pessoal em áudio, que é o mais antigo, que acompanha a gente há mais tempo. É uma possibilidade bastante grande que ou no dia 19 ou no dia 31 agora de dezembro a gente feche lá a nossa lojinha do Saindo da Bolha, tá? Então, talvez terminando o pré-lançamento, simplesmente a gente fecha a loja. Por quê? Porque fazendo as contas, nos períodos de inatividade dela, tá, onde a gente não tem um lançamento alguma coisa, somando tudo que é custo, tudo que é tempo, etc e tal, a gente descobriu que a gente está mais perdendo dinheiro do que ganhando. Então, sendo empresários, né, apesar de sermos pessoas que nos voluntariam para fazer o nosso trabalho aqui,
perder dinheiro com o comércio é uma loucura, né? Então, assim, se vocês estiverem fazendo um planejamento aí de comprar o e-book novo, acho bom comprar até dia 19, ou no máximo dia 31, se a gente esticar, dependendo da data que vai terminar a nossa mensalidade lá do Shopify, onde tem a loja, tá? Quando terminar a data certinha, a gente vai informar, fecha a loja, passar bem. Mas Sessão da Bolha, como é que faz para os próximos e-books? Bom, se houverem, a gente está pensando em reestruturar tudo para 2024. Se houver novos e-books, a gente abre uma loja temporariamente, bota o novo e-book lá, junta com os e-books antigos, faz um pacotinho lá, quem quiser comprar um, compra dois, compra três, aquela coisa toda, e aí fecha de novo quando acabar o pré-lançamento, tá? Mas assim, como estrutura para se manter constantemente, sai mais caro do que rende. Então, a gente tende a fechar a loja entre o dia 19 e 31 de dezembro, beleza? Então, quem quiser, corre lá. Muito bom, vamos direto, jogo rápido. Eu estou baseando esse programa 100% em um conjunto de declarações que a gente pegou na Blaze Media, e quem apresentou foi o dono lá da Blaze Media, né? A estrela, que é o Glenn Beck. O Glenn Beck, todo mundo sabe, é um radialista originalmente conservador, americano, já teve passagem em grandes veículos e agora tem lá o seu Blaze TV, que é um belo canal. É um cara com contatos pra caramba, isso é inegável. Segundo os contatos do Glenn Beck, portanto, na área de informação do Estado americano, essa história está por trás das duas das principais guerras em andamento no mundo hoje, que são Ucrânia e Israel. Aliás, quando ele mencionou esse fato, que eu vou dizer agora, o Glenn Beck fez uma afirmação bem interessante que eu concordo plenamente. O roteiro dessa história é tão inteligente e cruel que dá até para acreditar. Porque a vileza da diplomacia americana é conhecida. Eles são capazes de fazer coisas muito vis, mas pode-se ter dúvidas da inteligência do Deep State como um todo, para chegar a esse nível de planejamento, tá? Mas quando eu digo duvidar, não quer dizer desacreditar, entende? Duvidar é não ter certeza que alguma coisa está certo, e não quer dizer que é certeza que esteja errado. Portanto, eu tenho um certo apreço por essa teoria, apesar de ter dúvidas em relação a ela. Então, cuidado com o significado das coisas, tá? Palavras são muito importantes. A história é a seguinte, gente. Todo mundo sabe que a China quer e eventualmente vai atacar, invadir Taiwan. E um dos principais problemas de se perder Taiwan não está na população de Taiwan, tá? Ou nos anseios democráticos da população de Taiwan que está alinhada com o Ocidente. Nada disso, é bobagem. O Ocidente não é mais democrático, né? E não luta contra a China em nome dos nossos lindos valores ocidentais. Não, isso já está morto. O grande problema de Taiwan é a produção de supercondutores. O mundo depende dos supercondutores produzidos em Taiwan, a China depende deles, os Estados Unidos dependem virtualmente 100%, 85% deles. Todo mundo, sem os supercondutores de Taiwan, vai ter problemas com a indústria de eletroeletrônico, indústria automobilística, indústria aeronáutica, complexo militar, telecomunicação, tudo depende dos caras, tá? Então, ser privado ao acesso livre no mercado de Taiwan significa, em outras palavras, você voltar para um nível um pouco pré-histórico em alguns anos. O próprio Vivek Ramaswamy, que é um dos candidatos, né, republicanos, tem batido muito nessa tecla, não é à toa, né? Os Estados Unidos precisam ser autossuficientes desse troço, senão eles estão porcos. Eles vão estar sempre em cima ali do fio da navalha, né? E tem que ser rápido, porque a coisa é complicada. De uma hora para outra o jogo pode virar. E se ele, Vivek Ramaswamy, diz que tem que ser rápido, é porque ele também vê uma certa emergência na questão de Taiwan nesse sentido. Tá, mas o que Taiwan tem a ver com Ucrânia e Israel? Segundo essa fonte da área de inteligência que o Glenn Beck fala, o grande problema que os Estados Unidos é que eles não têm, na verdade, como segurar Taiwan, tá? Eles estão longe demais, os seus armamentos estão ficando velhos, vamos dizer assim, e muitos desses armamentos mal foram colocados à prova em alguns conflitos militares importantes para ver se são
bala como imagino. Se adotar a posição de um aliado de Taiwan num eventual conflito e uma eventual invasão chinesa, os Estados Unidos, então, em princípio, teriam problemas reais, tá? Poderia contar com outros países de apoio, por exemplo, Austrália, Índia, caso as coisas escalassem, quem sabe, né? Mas, queira ou não, no caso da China e Taiwan, a nave-mãe dessa operação toda teria que ser as Forças Armadas Americanas. Aí não vai ter como fugir. Mas a inteligência americana tinha um grande temor. Nunca os inimigos americanos estiveram tão juntos antes. China, Rússia e Irã. Eles estão andando aí de mãos dadas já faz um certo tempinho e abraçada, tá? Troca de armamento, troca no mercado de energia e por aí vai. O namoro está funcionando super bem. Portanto, o maior pesadelo que poderia haver para os Estados Unidos seria a invasão de Taiwan, que ocorresse ao mesmo tempo em que a Rússia tivesse alguma operação militar e idem o Irã. Por quê? Porque a OTAN, vulgo os Estados Unidos, teriam que se virar aí em 3 frentes pelo menos. E aí, meus caros, tchau Taiwan e tchau supercondutores. Bem-vindos ao passado, inclusive, né? Inclusive para reabastecer as próprias armas de alta tecnologia que eles precisariam nas guerras deles, concorda? Aí, tchau Taiwan, tchau exército. Então, qual seria a solução para isso? Pensa de cá, pensa de lá, tem 2 problemas aí. Armas boas são necessárias, ter armas modernas para os futuros conflitos e ter recursos para combater em 3 frentes, que seria um complicante. Segundo essa fonte dele lá, essa segunda parte, que é ter 3 frentes, se solucionou, na verdade, da seguinte maneira: criando guerras proxy, ou seja, criando guerras em que os Estados Unidos não estivessem totalmente envolvidos, não ao menos diretamente ali, tá? Mas a coisa teria que ser feita de forma que a guerra fosse provocada, que viesse de lá para cá, ou cutucando a onça com vara curta para que isso acontecesse, ou deixando a porta aberta, esquecendo a porta aberta para que ela pudesse acontecer, entendeu? Você não quer ladrão em casa, você tranca a porta. Se você deixar a porta aberta, significa que o ladrão que você sabe que é seu vizinho uma hora vai entrar, né? Então pode ser isso. Você pode cutucar o seu vizinho ou você pode deixar a porta aberta para ele. No caso da Rússia, a solução foi a primeira. A diplomacia americana teria colocado os seus paus mandados ali, os europeus, para cutucar os russos. Falar que é uma boa ideia ter os caras na Ucrânia na União Europeia, namorar a hipótese deles irem para a OTAN, né? Veja, limpem a cabeça, por favor. Ninguém está falando, se eu sair da bolha, está dizendo que a culpa da guerra da Ucrânia é dos Estados Unidos. Não, eu estou dizendo que toda guerra, a guerra da Ucrânia inclusive, se dá a partir do momento que você tem interesses antagônicos levados ao extremo. E para os russos, gente, Ucrânia na OTAN ou na União Europeia é uma linha vermelha que eles jamais, entendam isso, jamais vão deixar que seja ultrapassada. Não vai acontecer. Vai tudo pro vinagre, mas eles não vão deixar acontecer. Logo, se você quer cutucar a onça com vara curta, tá aí um ótimo caminho. Junta a isso, destruir um gasoduto, eventualmente, tal, é uma outra vertente, mas vamos seguindo. Portanto, na visão desse especialista, o que o Departamento de Estado, na parte de baixo, lá escondido dele, fez foi terceirizar as causas e a defesa da Ucrânia com seus aliados aí da OTAN, deixando eles ocupados por eles russos, tá? Ocupados por um bom tempo e desgastados pelo tempo que fosse necessário. Por isso esse troço, teoricamente, não acaba. Eu não preciso dizer do tamanho da vileza, da maldade, da ideia, é que está no fato de você transformar a população ucraniana em bucha de canhão por interesses geopolíticos, né? Mas, pois é. Eu fiquei muito interessado especificamente em adotar essa primeira parte da Ucrânia como viável, vamos chamar assim, em termos de teoria conspiratória, porque nós mesmos aqui no programa, nós já fizemos um episódio falando sobre isso, com a leitura, se não me engano, eu não lembro qual episódio, tá, gente? De um documento de um think tank americano que dizia exatamente isso. Como fazer para deixar os russos pistola? Era isso, o documento era exatamente esse. E eles fizeram isso deliberadamente, tá? Se for verdade, a teoria apresentada pelo Glenn Beck agora mostra por que eles queriam deixar os russos pistola, tá?
Por que que isso aconteceu? Por que provocar, eventualmente, cutucar para os caras ficarem bravos a ponto de invadirem? Porque era para gerar uma guerra proxy na Europa contra os russos, de forma a quebrar uma das pernas do trio, né? No caso, os russos, que poderia encher o saco deles para o caso de uma invasão em Taiwan. Se eles correm para Taiwan, eles perdem a Europa. Em outras palavras, o Edward, que é o nosso colega que compôs a música do nosso programa, que é um cidadão ucraniano, hoje ele está lá comendo o pão que o diabo amassou, porque uma série de burocratas de Washington achou que seria uma boa para evitar que os Estados Unidos perdessem acesso aos supercondutores de Taiwan, que o país dele virasse uma completa bagunça. Bonito, né? Super bom, coração bom. Bom, falta então quebrar outra perna, o Irã. E a coisa aqui realmente fica preocupante por alguns motivos. Porque para esse plano funcionar, o Irã teria que entrar em uma guerra. E esta guerra teria que ter uma causa provocada. Complicado, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, apesar das carícias recentes que nós vimos que apareceu bastante na imprensa, por sinal, iranianos e sauditas parece que estão se ajustando, mediados pelos russos, bobagem, tá? Eles não se topam em fim de papo. Se fosse de outra forma, quando os iemenitas lá mandaram, lembra que eles mandaram um foguete para atacar Israel, porque parte do Iêmen está contra Israel, declarou guerra, aquela coisa, mandaram um foguetão lá para Israel, os sauditas derrubaram esse foguete, tá? E a gente está falando aqui, quando a gente fala Iêmen, está falando de Irã, né? Eles poderiam ter feito vista grossa, porque eles são amigos do Irã agora, não são, obviamente, mas não fizeram, derrubar o foguete dos caras. Mas como provocar então uma guerra para manter o Irã ocupado? Bom, o inimigo do Irã obviamente Israel, né? O regime atual lá do Irã, se é que tem algum objetivo maior, esse objetivo é fazer Israel sair do mapa. Que tal então, como se observou, se a gente liberasse bilhões de dólares que estavam lá congelados nos Estados Unidos faz anos, como fez a administração Biden? Pois é, uma graninha boa dessa dá para se armar e dá para armar os associados deles, né? Os proxies, né? A guerra do Irã com Israel é proxy também, mas infelizmente, em algum momento pode inclusive deixar de ser. Veja, já está se falando abertamente que o serviço de informação de inteligência americano sabia da operação do Hamas no dia 7 de outubro. Abertamente se conversa isso. E que, falhou na comunicação. Que haviam sido, inclusive, avisados pelo Egito. Esqueci. Eu estava com um monte de coisa na cabeça, esqueci de avisar, né? Eu não sei se foi no nosso Spaces ou foi aqui, em algum episódio nosso que a gente falou, que é muito estranho. Com todo respeito, é extremamente estranho isso. Pelo menos para nós, tá? Para nós, dizer que o 7 de outubro tem acontecido por uma falha de qualidade dos serviços de informação ocidental. Desculpa, mas eu tenho que desconfiar disso, até por carreira de podcast, né? E eu sempre desconfiei, para falar a verdade. Então, de novo, só não virou até hoje, não tinha virado essa questão teoria conspiratória, porque eu não saberia criar uma hipótese para que houvesse essa falha, porque diabo poderia ser eventualmente proposital. E essa é a sugestão do cara lá. Existe, na medida que um ataque brutal e animalesco, como aconteceu no 7 de outubro, certamente, vamos dizer assim, geraria uma resposta. Isso, um ataque daquele geraria uma resposta de Israel para os intermediários do Irã, que podem tornar a vida do Irã mais custosa. Inclusive um bate na madeira, uma intervenção direta daquele país do Irã no conflito que ultimamente tem parecido um pouco mais manso, tá? Mas é foco, tá? É foco. E libera os Estados Unidos de uma eventual intervenção direta na região com todas as suas forças. Deixa Israel tomando conta de lá. Principalmente se houver uma boa costura com seus parceiros locais no Oriente Médio, que estão nas deles lá, né? Jordânia, mamamó, tá na dele. Egito, tá na deles, né? Estão todos na Arábia Saudita, quebrando um galho ali. Já tivemos até manifestação de chanceler, se não me engano, não vou lembrar se é do Catar
de um dos Emirados lá, falando mal do Hamas, aquela coisa toda. Então, tem uma costurinha bacana lá, que se não atrapalha, não ajuda, não atrapalha, entendeu? Porque assim, veja, a gente não pode esquecer que esses países todos são regimes autoritários, né? Os parceiros locais do Ocidente são regimes autoritários. E não vale a pena assim dispor esses regimes com toda a população que em princípio apoia os palestinos. Eles não vão sair do tapa com a população inteira por causa de Israel. Definitivamente não vão, tá? São regimes de força. Eles não podem gerar grandes crises internas inadministráveis. Derruba o rei da Jordânia, por exemplo. Não é uma boa ideia. Mas eles podem ser, e como estão sendo, bem mais sutis, e com isso, de certa forma, ajudam Israel. Tá? Como no caso, por exemplo, no caso do foguete iemenita que foi lá abatido. Com isso, ainda que a história esteja em andamento ainda, né, gente? A segunda caixinha do planinho lá do cara, que o sujeito fala, esse planinho macabro, né? Tá sendo assinalada, check, tá? Rússia fora de combate, Irã fora de combate, ambos em guerras proxy, check. Mas tem um outro ponto aí. Desde o início da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos e a OTAN, em geral, estão baixando seus arsenais aí a olhos vistos, tá? Estão gastando armamento pra caramba. Um terceiro possível conflito, dessa vez por causa de Taiwan e seus supercondutores fundamentais para a soberania americana, precisam dos Estados Unidos bem armados e com armas cada vez mais modernas, certo? Pois bem, não seja por isso. Eu pergunto para vocês, imagina você como brasileiro, e você sabendo que tem uma grande ameaça internacional para acontecer, sei lá, Argentina e Venezuela estão se armando para invadir, estão prontos para invadir o Brasil. O que acontece? O governo chega para você e fala, a gente tem ajudado tanto a Ucrânia e tanto Israel que agora nós estamos praticamente zerados de armamento. Gente, vocês não se importam se a gente for repor nossos arsenais aqui, desenvolver umas armas, não, gente, manda ver. Pode comprar arma à vontade. Claro que a gente vai falar sim, né? E nem daria para culpar, entre aspas, dá para culpar o uso anterior dos arsenais, mas não que se aceite ficar indefeso. E a caca já foi feita, né? Então, a desculpa boa é que resta agora limpar essa caca toda e gastar um caminhão de dinheiro e colocar em marcha novos projetos de armamentos, porque de verdade algumas novidades que foram lançadas aí como armamentos nem sempre eram uma Brastemp de qualidade. Então, põe a maquininha de dinheiro para rodar. Gasta, que a gente apoia. E eles vão fazer isso, tá? E esse vai ser o próximo check da história. Se for, é pegar pipoquinha e esperar das duas uma. Ou uma intervenção direta americana em Taiwan. Hoje, como tá, não rola, não tem condição. Ou algum plano imediato para substituição da indústria tecnologia taiwanesa nos Estados Unidos, tá? Para reduzir essa dependência total de Taiwan. No segundo caso, havendo substituição, pior para Taiwan, porque acabando com essa dependência americana de verdade, o Ocidente vai dar uma banana gigantesca para eles, né? Os caras querem chip barato, meu amiguinho. Tanto faz que regime político, sob qual regime político os taiwaneses vão viver daqui para frente. Estão nem aí. E aí, gente, não tem jeito. É viver só para confirmar. E lá na frente, quem sabe falar, a gente tinha razão de novo. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede então, mais uma vez, para lembrar que nós temos nosso Pix 12510, 10 milhões de reais pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. E lembrar também da nossa lojinha lá. A gente deve ficar com ela aberta até o dia 19/31. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai comprar mais, tá bom? Grande abraço para todos. Fiquem em paz. Muita saúde pro resto da semana. E pra vida toda, claro. Mas muita alegria. Fiquem todos muito mais super bem. Saindo da bolha.